Oi, tudo bem? Começando aqui a nossa live de hoje, de segunda-feira, como sempre. Segunda-feira, hoje um pouco mais cedo, geralmente é às 20h30. Hoje a gente está fazendo às 20 horas. Geralmente a gente faz um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Mas hoje é uma live especial com o doutor Eloy, que eu vou chamar nesse momento, vai transmitir junto essa live. Oi, Alessandro, tudo bem? Oi, tudo bem, Oi, doutor Mário, boa Eloy? noite, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo bem, e Foi tudo você, como bem no vai? fim de semana, tudo certo? Tudo jóia, e vocês, como é que foram? Tudo bem, por aqui tudo bem também. É um prazer fazer essa Então tá live com ótimo. você, né? O prazer é todo meu, Mário. E a gente vai falar E, de um assunto que interessa bastante as pessoas e na qual você é o especialista, né? exato. Então, na verdade, eu tenho vários pacientes que vêm com essas questões psicológicas no consultório, né? E eu quis fazer essa live justamente para esclarecer para as pessoas e com uma psicóloga tão excelente como você, Obrigada. questões na verdade, que estão por trás daquilo que a gente vive ou do que a gente viveu, Certo, certo. que a gente traz na nossa memória e no nosso inconsciente, que podem influenciar no conhecimento que a gente vem apresentar. E, e aí eu gostaria, Mari, que você falasse um pouco para a gente é, das origens que você considera como origens psicológicas das dores na coluna. Como é que o indivíduo, como a característica, a personalidade do indivíduo, ela pode determinar e ser determinante no aparecimento das dores psicológicas dos pacientes, Ah, ok, das dores na coluna que o paciente apresenta? certo, ok. Então, boa noite, gente. Vamos estar falando aqui desses aspectos psicológicos tão importantes no tratamento de qualquer doença. Mas na coluna, a gente detecta o quê? Isso que o Eloy também tem observado, né? Que existem questões mais inconscientes ligadas a uma dor física, e principalmente a dor na coluna. A coluna é um eixo, né, da gente no mundo. Imagina o corpo humano sem coluna, né, doutor? Ficaria totalmente, não ficaria em pé, né? Não teria eixo, não teria estrutura, né? Que é o que você sempre faz no seu trabalho, né? Colocar uma prótese ou umas amarrações para a pessoa continuar em pé, continuar na vida, né? Andando na vida, né? Então, assim, o corpo, na verdade, é um inconsciente invisível, né? E aí a gente pode observar nesse processo o medo ou até a atração que a gente vive em relação a algumas partes do corpo, né? E muito importante observar em quais condições psicológicas se manifestaram certas doenças e sofrimentos. Então, uma pauta que a gente hoje tem, que você faz muito bem, Eloy, é ter uma escuta psicológica do corpo, não só uma escuta física, né? É um tipo de escuta integral, a física e a psicológica integrada com as questões emocionais. Porque certas doenças, algumas crises, são manifestações de algo mais profundo, como se fosse do nosso eu mais profundo. E podemos usar qualquer abordagem. Na abordagem mundiana, a gente chama de si mesmo. É como se eu quisesse trilhar um caminho, e se eu quisesse crescer, quisesse se desenvolver,
mas tem alguns membros ou partes do corpo que resistem a isso. Olha que interessante, né? E que não permite que a gente caminhe, que a gente ande. Ou algumas questões psíquicas mal resolvidas, dores, problemas da infância, sobrecargas, inclusive, que a gente tem na nossa infância, que derivaram nesse problema, que ressonaram numa coluna frágil, né, e que não dá conta de aguentar o resto das sobrecargas da vida, né? Não sei se você quiser me ir falando alguma coisa, você vai falando, eu vou, senão eu falo demais, né, amor? Então, Mari, eu só gostaria, para puxar o gancho aí em tudo que você vai falar, nas informações mais preciosas aí que você vai dar para a gente, eu só queria ressaltar que a dor é uma sensação neural. E essa sensação neural, ela pode ter uma origem tanto no corpo periférico, como ela pode ter uma origem no próprio sistema nervoso central. E esses circuitos de dor no sistema nervoso central, eles sofrem uma influência direta das questões psicológicas mediante neurotransmissores e mediante modulações de circuitos cerebrais, e esses circuitos cerebrais têm uma relação profunda com o sistema límbico. E o sistema límbico é isso que a gente chama de... Ele tem tudo a ver com ele e os outros circuitos neurais do cérebro, tem tudo a ver com isso que a gente chama e que Freud, na verdade, sistematizou como sendo o inconsciente. E o inconsciente, eu gostaria que você dissesse para a gente, para quem está acompanhando a nossa live, Mari, e que eu acho que é fundamental para a gente entender a influência desses circuitos neurais na gênese das dores. O que é o inconsciente? O que é o inconsciente? Como esse inconsciente ele pode, na verdade, ter essas manifestações, essas manifestações ocultas na nossa vida, essas manifestações que guiam a nossa vida muitas vezes sem a gente saber, que às vezes nos leva a ter determinadas reações a certas coisas que acontecem na nossa vida, sem a gente de fato notar aquilo que está acontecendo. Sim, e de fato, quando a gente não nota aquilo que está acontecendo na nossa vida, quando a gente não percebe quais são nossos instintos, nós podemos ser reféns dessas questões inconscientes. E essas questões inconscientes, elas podem potencializar ou ser, na verdade, um guia da nossa vida. E, na verdade, elas acabam por tomar conta da nossa vida e fazer com que essas dores que podem ter origem na coluna, elas podem ser primárias, elas podem ser dores de origem primária, um processo neural, ela possa se potencializar e ela se perpetuar sem que a gente saiba o que de fato está acontecendo. Então, o que eu gostaria que você deixasse especificado para as pessoas, primeiramente, o que é inconsciente e como questões instintivas e questões do inconsciente podem guiar o nosso psicológico de maneira a perpetuar as dores ou gerar essas dores no paciente. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, o inconsciente, né, ainda é um termo da psicologia, vem no início da filosofia, mas ele quer dizer assim, é uma contenção de imagens e ideias primordiais que nós carregamos como humanidade. Então, por exemplo, o que a gente fala do corpo? O corpo é um dos arquétipos mais importantes do inconsciente. O inconsciente tem vários arquétipos, todos eles relacionados a questões humanas, e o corpo é um dos arquétipos principais. E, na verdade, o corpo é um inconsciente visível. Na verdade, é através do corpo que a gente percebe o nosso inconsciente, inclusive as memórias inconscientes, essas memórias mais profundas que a gente não sabe dizer de onde vem.
O corpo é a percepção mais concreta do que somos. Ele é cheio de memórias primordiais de tudo que foi vivido na humanidade. Por exemplo, a pele. A pele é uma das partes mais sensíveis do contato com o mundo, mas pode também ser um abismo, pode ser um lugar onde a gente tem muitas questões. Todas as questões dermatológicas, alérgicas, têm a ver com essas memórias, que são muitas vezes inconscientes, desconhecidas. Temos várias sensações e memórias corporais daquilo que o nosso corpo já viveu, principalmente através da pele, que é o órgão mais extenso que a gente tem e um dos mais sensíveis. Então, isso é um exemplo. A coluna, a mesma coisa. Por um longo tempo, nós nos desviamos desse conceito de saúde integral e usamos uma concepção moderna que dissociou o corpo da alma. Hoje, médicos, como você e outros, a Nelita, que está participando, outros médicos que estão nessa live, eles entendem, o quanto a gente é impactado por essas memórias inconscientes que trazem algum tipo de sinalização, de sintoma para o corpo, e a gente, na verdade, precisa buscar por quê, sabe? Por exemplo, alguém com uma nuca rígida, é uma pessoa que perdeu um pouco a flexibilidade, e está rígido, uma coluna, algum problema na coluna que é recorrente. Por que essa pessoa é assim? Às vezes vem questões da infância, sim, questões mal resolvidas da infância, quando essa criança teve que foi ficar cheia de contraturas ao fazer uma prova, ao ter que obedecer seus familiares. Sim, a gente entende isso, mas bem importante é buscar o porquê disso. E como essa criança ou essa pessoa reagiu a tudo que ela viveu. E como esse corpo recebeu esse impacto e os desdobramentos disso, com relação a tudo que ele vem sentindo. E aí o sistema límbico é o que tem a memória de tudo o que aconteceu. Onde tem a nossa memória afetiva, primeiramente com aquilo que a gente conhece, inconsciente pessoal, e também com o inconsciente coletivo, tudo que eu associo ao que a humanidade viveu. Então é muita coisa, Eloy? É muita coisa que a gente carrega, Exato, Mari. Eu queria reforçar que esse sistema límbico, ele tem uma ação direta no portão da dor. E o portão da dor é uma região cerebral que está localizada ali no mesencéfalo, ali na substância cinzenta periaquedutal, e ele modula tudo que entra de dor, e o portão da dor que está situado na medula, ele modula essa região, e essa região ela é responsável por controlar também, ou potencializar, ou diminuir os estímulos dolorosos que entram no nosso corpo. E como o sistema límbico tem uma influência muito grande sobre isso, uma série de dores, elas são potencializadas por essas dores, por essas questões psicológicas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também, Mari, de como o doente que tem uma dor intensa na coluna, ele pode potencializar os problemas psicológicos já latentes, se ele não conhecer de maneira mais profunda o inconsciente dele, e não conhecer os instintos dele. E quais seriam as maneiras que o indivíduo tem de você... Oi, Mari. Eloy? Acho que deu um problema na internet, Mas ok, voltou. Você me ouviu? Tá. Agora eu ouvi a sua pergunta, Só a última parte que como o paciente pode...
Como a dor na coluna, ela pode ser uma potencializadora de problemas Sim, psicológicos latentes sim, e sim. pode fazer com que o indivíduo. E quando o indivíduo não conhece esses Tá. instintos de maneira mais profunda, como isso pode prejudicar sobremaneira na vida do indivíduo. Uhum, tá. O que talvez você esteja chamando de instintos é tudo que está relacionado a isso que eu chamo de arquétipos, né? Todos os sentimentos, Exato. sensações, tudo que é instintivo, né? Mas também é arquetípico, ou seja, pode ser de uma dimensão biológica, né? Então, assim, ok. Exato. O que acontece é que, por exemplo, uma pessoa, né, que não se conhece, ela, às vezes, ela continua sobrecarregando, por exemplo, a sua coluna de uma maneira errada, inadequada. Ela, vamos supor que ela traga já algum trauma de infância, alguma questão mal resolvida, sempre teve uma postura, ou sempre usou de forma inadequada a sua coluna e o seu corpo como um todo, e aí essa pessoa pode estar cheia, sobrecarregada emocionalmente, mas ela continua carregando os seus fardos por não se conhecer, simplesmente por isso. Então aí ela não consegue escutar, é uma símbolo, uma metáfora, ela não consegue escutar suas costas, porque é como se o inconsciente estivesse nas costas. E como a gente não vê, aquilo que a gente não vê, a gente não trabalha, não lida, não busca, né, fazer nada por aquilo. Então, assim, por exemplo, quando muitas pessoas respiram, elas estão respirando só no tórax, elas não estão respirando com o corpo todo. Uma das práticas da meditação e da respiração é respirar o corpo todo, é levar o ar para todo o corpo. Às vezes essas partes do corpo, elas estão rígidas, é, elas estão segurando emoções mal resolvidas. E aí, se essa pessoa não se conhece, ela simplesmente continua fazendo a mesma coisa. Se você não sabe que você caminha de forma errada, sobrecarregando mais o seu quadril direito ou esquerdo, você continua caminhando. Se você tem uma dor e não olha para a sua dor, né? E tanto fisicamente como emocionalmente, você continua fazendo a mesma coisa. É uma inconsciência. O grande problema da humanidade, Eloy, é a inconsciência. Enquanto eu for inconsciente, eu vou estar cometendo o mesmo erro. Né? Então, assim, uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de dificuldade física, e principalmente a coluna, que é o nosso eixo, é se conhecer, entender o que eu fiz comigo, por que eu estou tão sobrecarregada, por que eu tenho tantas dores, né? Que eu tinha uma escada a subir, que é o meu desenvolvimento, né? Meu crescimento como pessoa, o que eu fiz com isso? Como é que eu cresci? Né? E a outra pergunta que você fez é como o paciente pode lidar com isso a partir desse conhecimento que cortou. Oi, Mari. É, Voltou. a outra pergunta que você fez é como o paciente pode lidar com isso, né? Você Exato. perguntou quais são as dificuldades em relação à coluna vertebral e como o paciente pode lidar com isso. Se eu não me engano, foram essas perguntas, né? Assim, Exato. E como ele pode descobrir essas questões do inconsciente, do uhum. arquétipo, e se analisar, entendeu? Uhum. Perfeito, isso é bem importante que você está perguntando. Primeiro que tem uma simbologia que eu gosto muito, já compartilhei com você, com relação à coluna vertebral. Né? A gente tem dificuldade em relação à coluna vertebral, é, sobre,
sobretudo, o tipo de relação que temos com o nosso pai. O nosso pai tem muito a ver com os problemas da coluna vertebral. Porque o pai, nessa concepção arquetípica de estrutura do nosso ego, é a nossa coluna, é quem nos dá estrutura, e coluna significa estrutura. Então, a gente precisa entender quais são as dificuldades que a gente teve, assim, nesse âmbito familiar. Ele foi presente? Ele foi sempre presente? Meu pai era ausente? A presença e a ausência do pai estão ligados à presença ou ausência de coluna vertebral. Você pode fazer uma anamnese, eu sei que você faz, porque você é muito bom nisso. Você pode fazer uma anamnese e você vai ter essa escuta do paciente. Ele tem questões lá atrás com o pai, sabe? Então, assim, como que, assim, às vezes é comum a gente escutar que determinadas pessoas não têm uma estrutura interior. Elas não aguentam as demandas da vida, né? Elas entram em pânico ou em qualquer outro tipo de transtorno psíquico, né? Então, nesse caso, a gente verifica que a coluna vertebral tem ligação com a falta de um verdadeiro pai na vida dessas pessoas. O que eu quero dizer com verdadeiro? Aqui é a figura arquetípica que nos estrutura, sabe? A gente tem necessidade da mãe, de ternura, de compaixão, de contenção, de sermos envolvidos pela mãe, mas temos muita necessidade do pai, de uma estrutura, de uma palavra que nos informa, que nos orienta. O papel do masculino, né, enquanto simbologia, é o papel do logos, é que detém as normas, as leis, é o que dá sentido a elas. Então, o papel do pai é dar sentido à lei, é dizer, você pode, meu filho, fazer isso. A lei não nos diz você deve, a lei nos diz você pode. Se você fizer isto ou aquilo, tem consequências. Mas é uma palavra que nos estrutura, sabe? Que nos direciona. E para quem não está ouvindo e para trazer alguma coisa extremamente concreta em relação à relação dessa estrutura do arquétipo do pai com a coluna, Mari, eu gostaria que você comentasse um pouco essa relação com o masculino e o arquétipo do pai e a gênese das neuroses, a gênese da ansiedade. E o que isso influencia na maioria da vida das pessoas. Assim, para isso, falando de uma forma simplista, né, porque tem vários tipos de pessoas Exato. nessa live, a gente precisa entender que, né, a gente vem para esse mundo aqui, né, e a gente precisa, e a gente aprende coisas com o quê? Com a família, com o nosso pai, com a nossa mãe. Né? A gente aprende a viver, a conviver, a interagir. E nosso eu é permeado de medos, todos nós temos isso. Então, depende de como essas pessoas tão importantes na nossa vida nos conduzem no começo da vida, nos dando esse apoio, essa estrutura, a gente vai ter um desenvolvimento egóico, físico, biopsicossocial mais adequado ou não. Entende? Agora, todas as nossas neuroses, boa parte delas, tem a ver com esse início da vida, né? Onde a gente precisou ter que essa família, que esses pais, que fizeram melhor, tá, gente? Não estamos aqui criticando pai e mãe, não é nosso objetivo. Mas essas pessoas que foram tão importantes para o nosso desenvolvimento, elas também precisavam ter algumas habilidades, alguns conhecimentos que nos ajudariam a trilhar melhor o nosso caminho. E muitas vezes os nossos pais não têm esse conteúdo, não têm essa sabedoria.
não conseguem se ouvir, não conseguem ter sintonia com eles mesmos, quanto mais com nós. Então, isso deriva em uma série de neuroses e problemas físicos. E é isso mesmo, a coluna tem a ver muito com essa dificuldade em relação ao pai. E aí, gente, não é que seu pai te abandonou, não necessariamente é isso. Mas, às vezes, o meu pai não me abandonou, mas meu pai não estava presente, a energia dele não estava presente. Ele tinha muito mais coisas importantes para fazer, por exemplo, trabalhar, garantir a sobrevivência, e isso é importante. O problema é quando o nosso pai acha que o papel dele é só isso. Né? E nós, como pais, hoje, o Eloy, que é um excelente pai, e assim tem várias outras pessoas, temos que ter consciência disso. Né? A gente tem que se responsabilizar por garantir essa estrutura para o nosso filho, mas não só uma estrutura financeira, sabe? Uma estrutura psíquica, emocional, física, né? A gente tem pessoas nessa live que sabem disso, sofrem disso. Tem muitas pessoas que têm questões, processos, aspectos difíceis, né, duros, né, doenças crônicas na coluna, em função de toda a vivência que tiveram até então, até aqui. Então, desde uma criança que tem que trabalhar muito cedo e carregar peso, e não tem estrutura física para isso, né? Então, essa criança tem uma morte emocional também, porque ela, enquanto criança, ela está morrendo. Ela não pode ser criança, né? Pode falar. Com certeza, Mari. Eu até vi uma pergunta aqui de uma das pessoas que está assistindo nossa live, das pessoas que às vezes fazem exames de coluna várias vezes e não encontra não há algo estrutural que justifique aquela dor, e essas pessoas têm uma dor intensa na coluna, enfim. Então, essa live, ela tem exatamente esse objetivo da gente esclarecer para as pessoas a importância que existe dessa autoanálise, dessa análise do inconsciente na gênese dos problemas da coluna e na solução para as dores que a maioria dessas pessoas apresenta. É importante a gente trabalhar o físico, é importante a gente trabalhar tudo isso, mas o psicológico é extremamente importante ser trabalhado para que esses pacientes consigam, de fato, se livrar das dores. Eu gostaria também, Mara, que você comentasse um pouco sobre o abuso sexual e dores na coluna. E eu sei que você tem uma experiência extremamente ampla com vários pacientes, e na sua experiência, como esses pacientes que você trata, que já sofreram já sofreram abuso sexual, eles se comportam em relação às dores. E como que o inconsciente desses pacientes se comporta na gênese dessas dores? Sim, sim. Bem importante essa pergunta. E assim, outra coisa importante, e aí tem a ver um pouco com o que essa pessoa colocou aí como questionamento, é assim, muitas vezes uma pessoa ela tem um histórico de abuso sexual e ela não lembra. A memória tem essa questão também. Às vezes aquilo está tão congelado nela. Ela tem até questões físicas, porque, pelo que a gente observa empiricamente, todo o estudo que a gente tem, essas partes do corpo que foram agredidas, elas ficam congeladas. Tá? Então, essa pessoa, às vezes, não tem sensibilidade, né, naquela região do corpo, ela tem uma memória corporal, tanto que quando a gente toca o corpo de uma pessoa, a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, porque a gente está tocando uma memória também, e aquela parte do corpo pode estar totalmente congelada, da mesma forma que a memória. E aí, mas o inconsciente vai sinalizando, de alguma maneira, sabe? Às vezes um sonho, alguma percepção, às vezes essa pessoa, por exemplo, ela vê um filme onde está acontecendo
né, cenas de violência sexual e ela, né, fica mal, ela não consegue mais ver. Tudo isso na psicologia a gente chama de gatilhos. Tudo que te chamar muita atenção, tudo que te incomodar demais, vai atrás de entender o porquê. Porque são os famosos gatilhos do inconsciente. E aí, como diz, né, Peter Altenberg, ele diz assim: o corpo é palco de acontecimentos desconhecidos da alma. A doença é o grito de uma alma agredida, sabe? E é verdade, né? Então, essa memória tão dura, né, das questões com relação ao abuso, né, que é assim, o abuso como um todo, gente, é um dos eventos mais difíceis de curar, como um todo. Pois geralmente acontecem na infância e muitas vezes perduram até a idade adulta, ou pelo menos juvenil, trazendo sérias consequências para a vida psicossocial da vítima. Sérias consequências. Mas, além de ser um dos piores eventos traumáticos para qualquer pessoa, imagina quando criança é ainda pior. É muito difícil, sabe, Eloy, na verdade, de curar isso. Dói mais do que qualquer agressão física, para vocês entenderem. A pessoa passa a vida sentindo-se violada e com vontade de morrer. Por isso que a gente chama de morte emocional. A criança morreu naquele momento. Traz problemas de autoestima baixa, desvalorização, inferioridade, problemas sérios, que eu não preciso falar com relação à sexualidade. As dores sofridas durante um abuso fazem todo o corpo endurecer. Endurece. Ou seja, os músculos de todo o corpo se contraem, gerando muitas memórias de dor e a sobrecarga emocional da falta de proteção. Novamente, a questão da proteção. E de alguém... E a questão estrutural do pai, né? Exatamente. E Sabe, a a questão memória... estrutural com o masculino no inconsciente. Exatamente, porque esse masculino me machuca, me agride, né? Em geral, existem abusos também com o feminino, do feminino para o feminino, é menos do que o masculino, né? É uma agressão, assim, muito difícil. É uma agressão que fica impregnada em toda a estrutura óssea e muscular, infelizmente. Tá? Então, essa pessoa, né, além de todo o problema da sexualidade, zonas erógenas do corpo que ficam congeladas, como eu disse, não permitindo que essa pessoa sinta prazer, apenas dor. E essa pessoa se acostuma tanto com dor, Eloy, que ela se faz dor. É aquele tipo de paciente que você deve ter no consultório, que você trata, você faz uma cirurgia, você trata com medicamentos e essa pessoa está sempre lá. Né? Eu diria que essa pessoa desenvolve, Mari, pelo menos é a sensação que eu tenho, uma relação paradoxal com a dor. Uhum, uma relação paradoxal com a dor. Porque verdade. quando você toca a parte sexual, quando você fere a parte sexual, é como se a pessoa ela não soubesse mais distinguir a relação, o que causa prazer e o que causa dor nela, entendeu? Perfeito, perfeito. E ela perde essa relação, ela perde essa estrutura é como se ela perdesse a estrutura do que é correto no inconsciente. Perfeito. Pelo menos é a mesmo. sensação que eu fico quando eu tenho um paciente que consegue eventualmente se abrir com isso, Sim. Comigo em relação a isso. E esse paciente, eu acho que você tratar as dores na coluna, de fato, é abordar de fato todas essas questões. É fundamental, porque senão eu não consigo ajudar o meu paciente, eu não consigo fazer com que esse paciente dê a volta por cima em relação à dor dele. Sim, Então, abordar essas questões psíquicas é fundamental. Ele é o paciente que vai estar sempre lá no consultório,
mas ele não é o paciente que você vai conseguir se curar, porque tem uma parte da alma dele que está agredida, né? Exato. E, né, eu lembro, eu já comentei com você que tem um médico que eu gosto muito lá, Dr. Maurício, que ele falava, né? Olha, eu sou cirurgião do corpo, você é cirurgião da alma, vamos unir as forças aí para a gente conseguir ajudar as Num consenso pessoas. para a gente conseguir ajudar as pessoas, de fato. Exato. E a gente e eu Pode- vejo na minha prática clínica do dia a dia que eu tenho uma dificuldade extremamente grande de fazer as pessoas entenderem que existe esse inconsciente, que é algo que está por trás, Uhum, algo que guia a vida da pessoa, frequentemente sem a pessoa saber. E uhum, que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que se encontra no uhum, inconsciente delas e como elas podem fazer para analisar e avaliar esse inconsciente, de fato, para limpar e para tirar essas questões que cada uhum. um traz consigo, né? Exato. É que a Então, gente é muito ocidental, né? Aprendeu a olhar as coisas de uma forma prática, concreta, imediata, né? Então, é como essa parte toda do inconsciente fica meio místico, né, confundida com outras práticas, mapas, né, que não tem nada a ver com psicologia, gente. A gente tem que entender que essa parte do inconsciente é muito importante para a gente entender o que é a vida, como é que a gente está no mundo. Como é que a gente está andando, caminhando, nos direcionando, né? e de fato conhecer tudo isso é conhecer a essência, muito mais, porque a essência, de certo modo, ela é aquela que gerou a nossa existência, né? E o contato no início da nossa vida com essas questões Uhum, paternas, maternas, de fato vão colocar a nossa essência como ela é, né? uhum. E o tratamento disso, Eloy, que você conhece bastante, né? E assim, alguém aí elogiou você, essa sensibilidade, né? Porque de um médico, porque muitos médicos, a Helena colocou, só atuam no concreto, no físico. É verdade, né? Não por mal, é a habilidade maior, é a leitura que aquele médico faz, né? Exato. Mas os médicos têm que se abrir e ter essa sensibilidade, sim, para entender que existem outras questões que não são tão claras, concretas e palpáveis, né? Que fazem parte desse diagnóstico, que a gente chama de escuta psicológica, né? E o tratamento psicoterapêutico envolve entrar em contato com o trauma, mas não para. Eu queria só esclarecer isso, Eloy, não para se ressignificar o trauma, remodelar, tem muitas técnicas, né, que trabalham com estresse pós-traumático, que vai lá e coloca a pessoa em contato com aquele trauma e remodela, ressignifica. Essas coisas não são assim, não é tão simples assim. Se fosse, então todo mundo já estava curado, né? Entende? Não é assim. Com certeza. A pessoa vai ter que entrar em contato com o trauma, vai ter que passar pela dor. O corpo, naquele momento, principalmente se é uma criança, no caso de um abuso, não fez uma catarse necessária, ficou com a memória daquela contratura, daquela dor, daquela parte congelada que foi agredida. O corpo todo está agredido, mas tem partes que ficam muito com essa memória, né? E aí sim a gente vai libertando gradativamente do trauma. A gente tem que trabalhar três pilares. A gente tem que trabalhar o físico, catarse, né, pôr para fora os sentimentos que trouxeram medo, raiva, tudo que vem, todas as emoções mal conduzidas naquele momento daquela dor e principalmente o pensamento, porque aquela pessoa passa a pensar que ela não tem valor, que ela não tem significado, que a vida dela acabou, que era melhor ela morrer. Então, imagina uma pessoa que passa a vida pensando isso. Ela vai fazer o quê
com o corpo dela? Vai se automutilar, vai se fazer mais dor, né? Tem uma Com paciente certeza. que é até nossa paciente comum, que eu falo para ela, você se faz dor. Todas as vezes eu trabalho com ela isso. Você se faz dor, você aprendeu a se fazer dor. É É, inconsciente? É. Ninguém quer sentir dor, óbvio. Né? Pode falar, é um Laura. sentimento ambíguo, a dor gera esse sentimento ambíguo no indivíduo, Uhum. né? Sim, sim. De querer perpetuá-la ao longo do tempo para tirar uma própria vantagem dela. Sim, E esse é exato. importante ressaltar, Mari, que esse processo de psicoterapia ele tem um efeito profundo na mudança de Uhum. neurotransmissores cerebrais, do ponto de Sim, vista físico, na sim, mudança de circuitos neurais, o perfeito. que faz o indivíduo não só ressignificar, mas essa catarse leva ele a uma libertação, a uma mudança química no cérebro que leva esse Perfeito. indivíduo a uma vida nova. E essa mudança química, como a dor ela é química, ela é interpretada no cérebro, esse efeito que ele vai ter, que a psicoterapia, uma psicoterapia bem feita vai ter sobre a dor, muitas vezes ele não é tão mensurável. Na verdade, ele pode ter um benefício muito maior do que a gente imagina. É verdade. Alguém colocou aqui, deixa eu ver algumas perguntas, né? É, é, a medicina cheia de protocolos, hoje dá menos margem para esse diagnóstico completo, né? O que você diria para essa pergunta? Que a medicina cheia de protocolos não dá margem para esse diagnóstico. Na verdade, eu acho que depende muito da percepção médica em relação a essas questões psicológicas. E se você dá essa oportunidade do teu paciente falar, e falar o que aflige ele, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico, isso te permite, pelo menos, direcionar que o paciente procure ajuda e complemente o tratamento físico que normalmente você dá para o paciente. Mesmo porque um acompanhamento, isso eu gostaria de ressaltar de maneira enfática, o tratamento psicológico, a análise do inconsciente é algo extremamente complexo e demorado. Uhum. E quando a gente faz uma consulta frequentemente de 1 hora com o doente e analisa várias questões físicas dele, frequentemente a gente não consegue abordar todos os aspectos psicológicos. Eu tenho Uhum. pacientes, por exemplo, que só se abriram e foram falar de problemas muito graves comigo depois de 6 meses acompanhando. Uhum. E essas Verdade, questões psicológicas, normalmente, elas são um tabu para os pacientes. Os verdade. pacientes costumam, se eles escondem de si próprio, que dirá eles vão falar para o outro. Então, assim, tem muitas coisas, inclusive, que as pessoas não admitem quando elas estão nesse processo de análise da própria dor. E algumas, dependendo do tipo psicológico da pessoa, ela quer simplesmente tirar a dor da frente dela. Ela Lógico, tem, e quer inclusive, uma esquecer. ansiedade muito grande de esquecer essa dor, de fazer com que essa dor suma. E ela própria não para prestar atenção em todas essas Sim, questões importantes que ela tem que sim, analisar em si mesma. isso E mesmo. que isso pode estar determinando o estresse, pode estar determinando um circuito ininterrupto de ansiedade, e como se ela continuasse levando uma vida num piloto automático e não parasse para ver todas essas coisas que frequentemente estão causando muito mal para si mesmo. Verdade. Outra questão aqui é consulta de convênio de 10 minutos, né? Realmente uma consulta de convênio, às vezes, mal se detecta as questões físicas nela. De fato, é muito angustiante para um médico fazer uma consulta de 10 minutos. Às vezes, eu olho para o meu paciente, se eu estou atendendo em algum local que eu tenho que atender mais rápido, eu me deparo com uma pessoa que eu percebo que tem uma inconsciência muito maior, eu penso comigo mesmo, quanto eu poderia ajudar essa pessoa, né? É No entanto, verdade. o máximo que eu consigo fazer no tempo que eu tenho, às vezes, é dar um encaminhamento ao psicólogo
para que ele possa ser o senhor da descoberta de si mesmo. Sim, Então, perfeito. então assim, é um Perfeito. privilégio para quem ouve para quem ouve essas ideias, saber que de fato existe um inconsciente, que a gente tem que ir em busca dele, a gente tem que saber, a Sim, gente tem que conhecer a si mesmo, sim. descobrir os próprios caminhos. Uhum. O Alessandro perguntou se alguns tipos do eneagrama tendem a ter mais problemas de coluna do que outros. Não exatamente, mas vamos aproveitar o gancho, né, Eloy, para falar de ansiedade, né? A ansiedade Perfeito. gera muitos problemas em várias partes do corpo, e principalmente no sistema imunológico, tá? Né, Eloy? Mas um dos Exato. problemas relacionados à coluna vertebral, que pode aparecer na fibromialgia, né, também, é a tensão muscular. Então, quando a pessoa começa a sentir ansiedade, seu corpo naturalmente fica mais rígido, tensionando os grandes grupos musculares. O Eloy pode me corrigir se quiser. O estresse Principalmente cintura escapular e cintura pélvica. Então, o indivíduo tende a ter dores no trapézio, dores cervicais e dores na coluna lombar, dores nos quadris. Isso é extremamente frequente. o estresse e a ansiedade crônicos, né, podem exacerbar essa tensão, que é o que a gente geralmente vê, né, Eloy? Resultando em dores de cabeça, ombros enrijecidos, dor na nuca, enxaqueca. E a ansiedade é o quê? Um medo do desconhecido. É isso que a ansiedade é. Precisa se entender o porquê desse medo. Perguntar novamente ao inconsciente: por que eu tenho tanto medo? E muitas respostas virão. Porque, gente, dores emocionais geram dores físicas, né? Mas não basta isso, ressignificar ou remodelar a dor. Se o trauma que causou a dor não for trabalhado, a dor volta. Por isso se faz um trabalho psicoterapêutico que lide com o trauma, tá? Buscando o lado saudável do paciente antes do trauma para que ele possa se libertar da dor. Eloy, não sei se você quer completar. Então, os tipos mentais têm uma tendência bem forte a ter problema de coluna. Alessandro. O Alessandro é tipo 6. Assim, eu vejo vários pacientes, assim, eu não tenho como precisar o tipo de um paciente só numa consulta, né? Eu acho que isso é uma análise, seria uma análise muito superficial da minha parte dizer dentro de uma consulta o que que é um paciente. Às vezes a Mari demora aí 4 caminhos É, para pá, identificar é se o mais. paciente, para identificar se o paciente, qual é o tipo psicológico do paciente, quem Já, sou eu para em uma consulta determinar isso, né? Então sim. eu não consigo passar essa estatística para quem está perguntando, né? Mas reforçando que é extremamente importante essa análise do inconsciente, como o inconsciente ele reage em relação à dor e Uhum, por que existe essa ansiedade de pano de fundo? Essa uhum, ansiedade, a causa dessa ansiedade. A gente tem perfeito. que perguntar para o inconsciente qual é a causa dessa ansiedade, Uhum, independentemente do tipo perfeito. psicológico que a pessoa tenha. Às vezes tem questões que geram ansiedade em qualquer tipo psicológico, e não Exato. simplesmente nos mentais, e não simplesmente nos físicos, e não simplesmente nos emocionais. Uhum. Então, e tem outra coisa também, Eloy, que a gente pode falar sobre questões inconscientes, você há de concordar comigo, que são a corrente de doenças recorrentes na família, a ancestralidade, né? Exato. As heranças, Assim, pode falar. eu gostaria de reforçar aqui uma questão do inconsciente, já que você tocou nesse ponto, que é a influência da ancestralidade, é aquilo que Jung chamava de energias quitônicas. Isso. São energias que a gente traz dos nossos familiares, e a maioria das correntes psicológicas falam que energias familiares podem permanecer por até 3 ou 4 gerações,
E essas marcas de ansiedade, de angústia ou de outras questões, às vezes energias muito mais fortes que isso, elas permanecem tão enraizadas no indivíduo que elas podem determinar uma ansiedade extremamente importante. Às vezes você já trabalhou várias questões psicológicas do indivíduo, o indivíduo conhece várias questões do inconsciente e questões de energias ancestrais, energias que vêm de pessoas próximas, bisavós, avós, elas vêm influenciar em vários aspectos psíquicos da nossa vida. Da mesma forma que a gente tem as heranças, né, genéticas, né, doutor? A gente tem as heranças comportamentais também. E aí, realmente, né, não são apenas hereditárias, são como cargas passadas, questões mal resolvidas, como se precisasse chegar em algum membro da família que pudesse finalmente olhar para o problema familiar, ancestral e resolver. Né? Da mesma forma que a gente vê uma cadeia de doenças se repetindo numa família, né? Um pânico que se repete de pai para filho, uma doença cardíaca, né? Uma doença degenerativa na coluna, que se repete de geração em geração. Sim. E aí a Renata está perguntando aqui, e a dor crônica de origem física como causa de dores emocionais, como tratar? Renata, é importante frisar aqui que o paciente com dor crônica, ele tem vários aspectos a serem tratados. Ele tem um aspecto de gênese da dor, ele tem os aspectos psicológicos relacionados à dor. A gênese da dor que eu falo, a gênese no corpo físico, hérnia de disco, bico de papagaio, que ele deve ser tratado com certeza. Essa parte psicológica não deve ser negligenciada, porque ela, como nós falamos em toda a live, ela pode potencializar essas questões físicas, essa origem física da dor. E deve-se fazer uso conjunto de medicações e atividade física. Tudo isso influencia na neuromodulação, na modulação do sistema nervoso central para tratar a dor nesses pacientes. Se eu olhar a dor por um aspecto só, eu posso negligenciar os outros aspectos e deixar de tratar o meu paciente adequadamente. Isso é extremamente importante frisar para você. Perfeito. A gente falou do medo, né? Daqui a pouco vai acabar com a nossa live, infelizmente, mas queria ver não sei se você concorda, a gente falou de algumas emoções. O medo traz ansiedade que gera dores físicas, né? E a tristeza, a depressão, está sempre ligado a alguma questão emocional mal resolvida. A gente também tem a questão da raiva, né? Por exemplo, quando a gente está com raiva de alguma situação e não conseguimos nos expressar ou fazer algum tipo de catarse, né? Aí a gente tem vários tipos de contratura muscular na região, principalmente mandíbula, cervical que sobrecarregando, inclusive, toda a região lombar, né, doutor? Toda a coluna, toda a porção axial, da região cervical até a lombar, ela sofre extremamente com essa questão da ansiedade, da raiva. Isso influencia sobremaneira em como o nosso sono acontece durante a noite. Se a gente tem muita raiva, se a gente tem pesadelos, se a gente está com alguma questão inconsciente que está atormentando a gente, obviamente que vão aumentar as contraturas musculares e esse indivíduo vai ter dor exacerbada durante todo o dia. Então, essas questões do inconsciente, elas não devem ser negligenciadas. E essa questão também do tipo psicológico da pessoa, se a pessoa sabe que é uma pessoa do centro da raiva, né, Mari? Isso. Se a pessoa sabe que é uma pessoa o Eneagrama ajuda do muito. centro do medo, se a pessoa sabe que é do centro da tristeza, ela tem que se entender, ela tem que entender as questões pessoais para ela saber como ela pode canalizar a energia dela na vida dela. E saber, na verdade, que tudo tem um ciclo. E a gente tem que respeitar esse ciclo dentro da gente, para que a gente possa viver da melhor maneira possível. Exatamente. A Mari pode falar muito melhor que eu de todos esses aspectos aí. Eu só estou frisando isso porque o ser humano não é só físico, só mental, só emocional.
mas todas essas questões têm que ser trabalhadas em conjunto. E é bem importante que você frise, né? Porque para mim é bater na mesma tecla, mas para você, enquanto um médico super conceituado, né? Um neurologista assim, super gabaritado, é bem importante você falar para as pessoas ouvirem isso, né? Que essa questão emocional, gente, ela trava toda a sua vida, trava o seu corpo, faz você adoecer, né? Assim, eu estava lembrando aqui quando a gente fala assim, o sangue subiu a cabeça, né? Com a raiva, né? Ou seja, você tem alterações no fluxo sanguíneo de verdade, ocasionando até uma pressão alta, enfim. Você tem medos de infância, situações de perigo, ameaças. Tudo isso faz com que a gente tenha pensamentos paranoicos e, por exemplo, tem um pânico aí, né, na história, né? Eu acho muito importante frisar, Mari, esse relacionamento que a gente deixou gravado aí na live e frisou várias vezes, do nosso inconsciente com as questões simbólicas, né? Sim. E sempre que saber que essa questão do corpo, ela tem uma correlação com esse simbólico. Uhum. E se a gente não conhece as questões do inconsciente, como o nosso inconsciente se lida com essas questões simbólicas, muitas vezes nós somos reféns do simbólico negativo. Uhum. E daquilo de pior que o nosso inconsciente traz para a gente. E, na verdade, o que a gente quer tirar é aquilo de melhor que o nosso inconsciente traz para a gente. Exatamente. E para isso, toda essa catarse, toda essa análise, toda essa limpeza do inconsciente é fundamental para que a gente possa dar a volta por cima na vida. Principalmente esses pacientes que têm dores crônicas e principalmente dores sem origem que a gente pode detectar. O que a gente pode falar para as pessoas também, Eloy, que elas se observem, né? Se observe as suas dores, o quanto elas podem ter, né, questões emocionais, observem seus sonhos. O inconsciente fala através dos sonhos muito. Em geral, as pessoas pegam os sonhos e jogam fora. Os sonhos, como dizia Jung, é uma maneira da gente se manter são. Então, acho que é isso, né, Eloy? Se as pessoas se auto-observarem, também já é meio caminho andado, né? E é importante, principalmente nas pessoas que têm um ego extremamente forte, saber que os sonhos, às vezes, eles têm um papel de regular essas questões do ego também, de fazer com que o ego não se torne um complexo extremamente forte. Porque, às vezes, a própria ansiedade faz com que a gente queira controlar algumas coisas na nossa vida que, na verdade, não são controláveis. E isso, na verdade, tem muito a ver com o aparecimento de dores na maioria das pessoas. É verdade. Então, é extremamente importante frisar essas questões da relação da consciência com a inconsciência para que a gente possa chegar num coeficiente comum aí para ajudar esses pacientes a tratarem as dores da alma. Exatamente. Bom, enfim, acho que é isso, né? Acho que a gente quis passar, né, Isso, Mari. para as pessoas. Espero que a gente tenha deixado um recadinho para vocês. Eu como psicóloga, o Eloy como neurocirurgião, especialista em coluna. Então, que a gente possa ter deixado aí uma mensagem importante para vocês. Eu te agradeço muito aí a participação, Mari, você ter aceitado o meu convite para falar dessas questões inconscientes. Para mim é muito importante que os meus pacientes saibam disso e saibam principalmente que a gente está atento a isso e que a gente quer ajudar cada pessoa a não só a melhorar a sua própria dor, mas também tomar contato com essas questões que vão fazer a vida delas uma vida melhor. E aí, passando aqui o olho pelas pessoas, né, agradecendo, é bem legal que as pessoas também entendam que o que a gente não resolve vira um problema maior. Então, assim, vira essas doenças mais difíceis de se tratar. Então, olhe para você, olhe para o seu corpo, se auto-observe,
procure ajuda. Entende? Seja uma pessoa melhor para você. É isso. Obrigado, Mari. Obrigada a você, Eloy. Um beijo grande. Um abraço a aí, todos tá? aí, um beijo para você. Beijo, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada, viu? Semana que vem nos vemos, na segunda-feira. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.